Graças e paz, irmãos. Bom dia. O conselho hoje vem de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Um versículo para a gente poder mastigar essa palavra até que ela possa produzir vida em nós, né? Diz assim: tu crês que há um Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Maria, Maria. Vou repetir de novo. Tu crês que há um Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. E eu vou te soltar a frase que eu quero que fique na sua cabeça. Crer sem obedecer é característica de demônios. Irmãos, crer sem obedecer, os demônios fazem isso. O que difere a gente dos demônios é a obediência. O que difere nós dos demônios que creem, estremecem, mas não obedecem, é a obediência. Então, crer em Deus não é participar de uma reunião religiosa. Crer em Deus não é frequentar os cultos na igreja. Crer em Deus é obedecer a Deus dentro dos parâmetros que o próprio Deus deu. Estatutos, mandamentos, vontade, princípios. É aqui que a gente ganha a nossa batalha. Então, não vamos cultivar essa característica dos demônios, né? Que sabendo que aquilo é errado, que aquilo desagrada a Deus, eles têm medo de Deus, mas não obedecem. Então, não seja teimoso quanto à obediência, irmãos. A obediência protege a gente. Quando Deus ele fez um muro invisível da obediência, Ele falou, fica nessa palavra, fique nesses mandamentos, ande nas minhas pisaduras. Ele só estava desenhando um caminho para você viver uma vida de sucesso. E eu estou falando de sucesso a partir do pensamento do alto, né? Porque o sucesso a partir do pensamento da terra é um sucesso que não corresponde ao sucesso do céu, né? Que a vitória para Deus passa por outro lugar. Infelizmente, a gente não está entendendo a diferença que há, né? Crer tem que ser embasado por obediência. E o que seria isso, né? O que é obediência, né? O que seria esse lugar? Obediência é o lugar da sua autoridade. Ou seja, toda vez que você está em autoridade, você está em obediência. Toda vez que você cai da sua autoridade, você está em desobediência. Quando Deus falou para Adão e para Eva não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa era a autoridade deles. Nessa obediência eles tinham autoridade. E com essa obediência eles viviam, né? E no dia que eles comeram, eles passaram a morrer. Gente, no dia que ele comeu, Deus falou assim, agora vocês começaram uma caminhada para a morte. Então a desobediência acelera os nossos passos para a morte. E aí não só, eles não morreram no mesmo dia. O Senhor disse, dias que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas eles foram morrendo. Desde então, né, a idade ficou sendo contada desse jeito, né? Eu não tenho mais 1 ano de vida, né? Eu tenho menos 1. E aí é engraçado que quando dá uma obediência sobre um princípio que a gente conhece, né? Nos 10 mandamentos fala assim, honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a face da terra. Em outras palavras, o filho que obedece esse mandamento vive mais. Mas quem desobedece, encurta a sua vida, morre mais cedo.
E quem aqui já não teve uma experiência dessa, né? Então, a honra é a autoridade para quem quer viver muito como filho. Honra. E aí eu honro quem? Eu honro quem? Quem merece? Não, eu honro quem Deus mandou honrar. Essa é a nossa autoridade. Jesus, quando foi ter com João, Jesus queria andar na sua autoridade. Qual era a sua autoridade? Cumprir toda a justiça. Qual é a nossa autoridade, irmãos? Cumprir a justiça, manter a justiça, segurar a justiça, guardar em justiça. A autoridade é lugar certo, atitude certa, hora certa. Sabe qual é a autoridade? É você ter a planta de Deus, o horário para arrancar com aquilo, o expediente para fazer aquilo e segurar o coração até o dia que ele vier buscar aquilo que ele te deu para você construir para ele. E essa obediência te leva à autoridade de ter o seu nome escrito no livro da vida, né? Que é ele te reconhecer. Essa autoridade, essa obediência te leva à autoridade de um dia, quando ele vira meia-noite, aí vem o noivo, sai ele ao seu encontro, você ter luz que ilumina o seu rosto e ele se reconhecer em você. Porque Jesus, ele quer se reconhecer em nós, irmão. Ele quer olhar para o seu rosto e ver o rosto dele. Ele quer olhar para o seu comportamento e ver o comportamento dele. Ele quer que as pessoas em sua volta olhem para você e vejam ele. Essa é a honra. Ah, pastor, como eu posso honrar o meu Jesus? Como eu posso fazê-lo feliz? Olha, você pode fazer Jesus feliz quando você obedece os mandamentos. Jesus sempre falou que ele só tinha uma coisa para fazer, né? Ele só queria fazer a vontade do seu Pai. Eu só quero fazer a vontade do meu Pai. Eu não tenho outro privilégio. O meu maior prazer é cumprir a vontade do meu Pai. Irmãos, são as pequenas obediências que produzem grandes vitórias. Olha, são pequenas obediências que constroem grandes vitórias. Como são o primeiro passo ou pequenos passos que constroem uma grande caminhada. Então, essas pequenas obediências que a gente precisa estar produzindo e construindo a sua vitória para aquilo que Deus está dando ou está desenhando, né? Deus construiu. E depois que você vence no lugar que Ele desenhou para você, né? Ali a sua autoridade, se você vence naquilo, Ele te abre mais um território para você conquistar também. Porque Deus trabalha com influência, irmão. O reino é um reino de influência. Lembra quando Jesus contou a parábola do fermento no trigo? Ele falou assim, é como uma medida de trigo e uma medida de fermento que você coloca e aquela massa é transformada. Em outras palavras, a expansão do reino, né, envolve você deixar com que esse reino, né, esse evangelho, essa boa notícia comece a produzir em você, né, essa expansão, né, esse crescimento interior, né? A pessoa olha para você e já não te vê igual, porque você cresceu, você desenvolveu. É isso, o reino de Deus dentro de nós constrói, acresce, aumenta a nossa zona de influência, né? O nosso estado de influência. É possível ter informação sobre alguma coisa e mesmo assim não conhecer essa coisa. E hoje nós somos uma geração mais informada, mas ao mesmo tempo tão rasa. Porque nós temos informação sem conhecimento prático. Eu posso falar isso, eu fiz um curso foi no tempo da pandemia, né? Climatização, eu estou cheio de informação sobre isso, mas a prática da disciplina eu não tive, né? Porque a gente não podia sair e tal. Então não adianta nada você conhecer, você saber, ter informação sobre uma coisa se você não conhece a vida prática daquilo, né? Então para Deus é melhor ter um Cornélio
É melhor ter um Cornélio que não conhece a prática da fé, mas tem um coração puro, em que ele pode moldar, coração sensível, e quando Deus fala que ele precisa receber alguém, ele junta todo mundo, ele coloca todo mundo na sala para ouvir essa mensagem, do que um religioso que descendo de Jerusalém ignora o homem caído, irmão. É porque eu sou crente, não posso me envolver com isso. Irmãos, a vida humana sempre vai ser a prioridade de Deus. Alguém caído na estrada sempre vai ser a prioridade de Deus. Claro que, né, a gente sabe que em alguns casos, né, Deus quer que o filho volte, porque gera o quê? O sentimento de compromisso. Né? Como na história do filho pródigo, Deus nunca foi atrás do filho, né? Porque a consciência que levou ele para longe, né? Ele queria mesmo se afastar para não ser reprovado, né? Mas quando ele percebeu que ele estava salivando, olhando para o coxo do porco, né? Ele falou: vou voltar para casa, meu irmão. Não é possível que eu estou nessa situação. Eu bati no fundo do poço, né? Aí começa a ter a palavra conhecer. Outro dia eu falei aqui, a conhecer. A primeira menção dessa palavra foi lá no Éden, quando fala Adão conheceu a Eva e gerou. Em outras palavras, o conhecimento é o ato do coito. Conhecimento é uma intimidade extrema. Conhecimento é a parte mais íntima de um casal. Conhecer. Quando Deus chama você para conhecer, Ele está falando, tenha uma intimidade profunda comigo. Aliança de sangue. Porque o conhecer, quando há o coito, há uma aliança de sangue acontecendo. Por isso que quando a gente ensina aqui que quem deita-se com a prostituta fica participante dos pecados dela. Toda aquela carga demoníaca vem tudo e pousa ali, né? Fica ali agarrado ali. Por quê? É culto, né? É altar, tem sangue derramado, e aí não importa. Tudo aquilo fica como herança ali naquela vida. Depois não sabe por quê ou por que está acontecendo isso. É por causa disso aqui. Assim como Deus deu para nós o direito de viver através do conhecê-lo, o diabo também tem o mesmo acesso quando a gente acaba conhecendo outra coisa, né? Se relacionando contra a palavra de Deus, então a gente fica em desobediência, e em desobediência, irmão, é a autoridade do diabo. Nossa autoridade está na obediência. A autoridade do diabo está na desobediência. Quando nós estamos em desobediência, nós estamos presos e na mão do diabo. Quando nós estamos em obediência, nós estamos livres e na mão de Deus. Não é à toa que a Bíblia fala assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, não podemos, né, tentar comprar Deus com oferta, tentar comprar Deus com o dízimo, tentar comprar Deus com serviço, pegando o microfone ou alimentando as pessoas. Não. A única coisa que chama a atenção de Deus é, você viu meu servo Jó? Você viu como ele me obedece? Você viu como ele vive a palavra? A única coisa que Deus quer falar da gente, irmãos, não é o tanto de almoço que a gente deu, ou nesse mês não faltei nenhum culto, ou estive em todas as programações da igreja. Não, você está vendo meu servo obedece e ele se desvia do mal. Falou que Jó se desviava do mal. Jó dava uma olhada assim, via o mal se formando lá igual uma tempestade, e ele, caía fora. Não quero saber disso para nada. Aonde vou perder minha relação com Deus assim? Vou dar de mão beijada. Isso que é tão custoso alcançar, ele não queria isso. Nos últimos dias não seremos medidos pelo tamanho do nosso conhecimento ou poder, mas pelo tamanho da nossa obediência. No último dia, não vai ser, pastor Carlos, você foi pastor de 100 pessoas, ou de 1000 pessoas, ou de 10.000 pessoas. Não é isso que Deus vai medir. Carlos, você obedeceu. Você viveu em obediência. Então, conhecimento ou poder
mas o tamanho da nossa obediência. Porque o verdadeiro poder que você tem no reino do Espírito está nesse lugar de autoridade. Começa obedecendo. Quer recuperar a sua autoridade? Começa obedecendo. Quer recuperar a graça de falar em autoridade? Começa obedecendo. Derruba os altares, derruba os bosques, os altares de Baal, levanta o altar ao Senhor, coloca ali o sacrifício que é você mesmo, todos os dias no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, com o mesmo coração, mesmo sentimento, mesmo espírito, e deixa Cristo pegar você, ele sustentar você, porque Cristo, ele sempre vai promover o obediente. Quer ser promovido? Obedeça. Não podemos esquecer este princípio. A mais alta forma de adoração é a obediência. Você quer adorar a Deus? Eu quero adorar a Deus, eu amo a Jesus, eu quero viver para Jesus. Então, obedeça. Eu quero adorar a Deus, mas faz 30 por uma linha. Eu quero adorar a Deus, mas está chafurdando o mesmo coxo. Eu quero adorar a Deus, está escorregando na mesma casca de banana. Na mesma da semana passada, da semana anterior à semana passada, do mês passado, do mês retrasado. Ou seja, nós sempre estamos ali, né? Escorregando na mesma coisa. Não. Se você quer agradar a Deus e quer adorar a Deus, comece obedecendo. Por quê? Os demônios crê, mas não obedece. E quem crê sem obedecer é parecido com o demônio. Ou você acha que anjo caído é só aqueles que eram anjos, né? A Bíblia fala o anjo da igreja, por exemplo. Trata o pastor como anjo da igreja. E se o anjo da igreja está caído, significa que ele está se transformando em demônio. Por quê? Nas suas características. Qual é a característica do demônio? Eles não obedecem. Ele sabe o que é correto, mas não obedece. Ele tem consciência do que é certo, mas não obedece. E não é esse o lugar que Deus chamou a gente, irmãos. Obedecer é importante. Você sabia que no hebraico ouvir e obedecer é a mesma palavra? Por exemplo, toda vez que você falava assim, e ouviu a palavra, ouvir está ligado a obedecer. Agora, se o ouvir não ouve a prática, só escutou. Mas se ele obedeceu, é porque ele ouviu mesmo. Então, se você ouve a palavra, você obedece. Mas se você escuta, aí só foi sons, né, emitidos, né, frequências no seu ouvido. A obediência, né? Quem subirá? Está falando de escalada, né? Quem subirá? Quem subirá? Quem? O motivo, irmão, a constância. Ontem estava aqui com os irmãos e falei sobre a permanência, né? O se esforçar. Esforçar é diferente de forçar, irmão. Esforçar é olhar para aquilo que Deus deu como mapa, né? E falar, eu vou me esforçar para Deus realizar o que Ele disse que ia realizar por intermédio da minha vida. Então eu vou me esforçar todo dia, vou fazer uma força extra. Mas forçar é empurrar uma porta que Deus ainda não abriu. Forçar, eu vou forçar. Aí força e entra num lugar que ainda não tem ferramenta nem arma para vencer. Já pensou, Carlos? Você entra num lugar, quando chega lá, você não tem arma para poder... O que eu estou fazendo aqui? Tipo, forçou uma porta que ainda não tinha sido aberta. E quando você força uma porta que ainda não está aberta, você está por sua conta em risco. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? A Bíblia já te ensinou. Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, em outras palavras, se a porta ainda não abriu, Deus te dá a autoridade de você bater. Mas só entre depois que Ele abrir essa porta. Porque se você entra em alguns lugares antes dele abrir a porta, você está entrando num lugar de morte. Então, não force uma porta que Ele ainda... Então, subir, escalar é constância. Permanecer é resistência. Irmãos, é mais fácil chegar do que permanecer. É mais fácil chegar. Todo mundo chega, mas quando chegando lá, agora é permanecer. Como que eu vou permanecer nesse lugar, né? Aí você tem que tratar seu coração.
Porque as mãos podem até te fazer subir, mas o coração que te mantém lá. O coração, irmão, como está seu coração? É o coração que faz permanecer nesse santo lugar. É esse coração limpo, mãos puras e coração, mãos limpas e coração puro. A gente trabalha muito, né? Há muito serviço na igreja, muita atividade, mas a chance disso se tornar ativismo religioso é muito grande, irmãos. E de estar fazendo piloto automático sem entender. Não é que Deus não quer que a gente faça, é que Deus não quer que a gente faça sem sabedoria, sem entendimento, sem conhecer, sem coração. Nós precisamos colocar o coração nisso. Por isso, mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Aí eu vejo a galera tentando ganhar na oração aquilo que só a obediência pode dar. Se eu gritar muito, se eu chorar muito, se eu bater os pezinhos no chão, talvez ele me ouve. Não. O Senhor não ouve gritos. O Senhor não ouve birra. O que o Senhor ouve tem obediência? Opa. Então tem autoridade para você. Eu vou te dar uma autoridade. Então ele te dá o quê? Uma cidade para você cuidar. Já parou para pensar? Que Deus quer dar uma cidade para cada um de nós, né? No fim da nossa vida quem viveu em justiça agora, exercitando a justiça, no final, Deus vai dar uma cidade para você governar, 2 ou mais cidades, né? Esse vai ser o galardão. Você acha que ser salvo é o ápice da nossa fé? Não, o ápice da nossa fé é o reino de recompensa. Quando você entende o reino, há recompensa nesse reino. Salvação é de graça e pela graça. Mas o reino, amigo, ele é meritório. Ele tem ali, ele tem recompensa, né? Recompensa. Às vezes a gente se debate um pouco pensando, a pobreza, né, é o resultado da violação das leis de Deus. As pessoas... Às vezes nós como cristãos, às vezes temos muita dificuldade em relação às riquezas, né? A prosperidade e tal. E a gente, nossa, mas alguns, até eu já tive esse problema de pensar que ser rico era um problema. Não, ser rico não é um problema. Por quê? Se lá no seu coração está a obediência e você tem um altar para Deus, a riqueza te serve, mas se você se prostra diante da riqueza, é você que serve a riqueza. Então, esse é o problema. O problema é cultuar o bem e não usar o bem que Deus te dá para cultuar Ele. Aqui que você ganha a guerra, porque se você pega os recursos que Deus te dá, e Deus pode te dar muito mais, e você recanaliza ele para o reino de Deus, para a sua possessão, para avançar. Glória a Deus por isso. Isso significa que prosperar é consequência de viver em alinhamento. Quer prosperar? Quantos aqui querem prosperar? Quem quer prosperar? Então Deus tem uma palavra para você. Viva em alinhamento. O que é alinhamento? Gente, vive a partir do pensamento do alto. A Bíblia fala bem assim que, acho que é em Mateus, quando fala que a traça, a ferrugem, o ladrão mina e rouba. Então ele fala, olha gente, não juntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem, o ladrão mina e rouba. Juntais tesouros no céu, onde nem o ladrão, nem a traça e nem a ferrugem pode corroer. Então, aonde é o seu banco, né? Onde estão sendo guardados os recursos? Na terra ou no céu? Eu quero prosperar. Para quê? Me dá uma razão. Ou seja, prosperidade tem que ter razão. Qual a razão que você quer isso? Para eu viajar o mundo. Para eu ter um iate. Não, irmãos. Para eu servir o Senhor o melhor possível. Para eu poder tocar em cidades inteiras. Para eu poder
exercer justiça social em tudo que eu realizar, para eu poder promover emprego para aqueles que ninguém quer contratar, para eu cuidar da cidade, para eu cuidar da comunidade, para eu cuidar da minha igreja, para eu poder avançar sobre... Meu Deus do céu. Quando a gente está nas pendaíbas, a gente sempre faz algumas promessas. Senhor, se o Senhor me prosperar, eu vou fazer isso. Aí quando chega lá, nós somos desproporcionais. Ou seja, quando a gente tinha nada, a gente era mais fiel. Porque se a nossa devoção financeira não aumenta conforme o nosso recurso, a gente ficou desproporcional. Você era fiel quando tinha 1.000, com 10%, né? Como nos é ensinado, né? Aí quando tem 10.000, continua sendo fiel com aquele, então se torna, ao invés de 10%, vira 1%, né? Então 1% de fidelidade, mas Deus esticou a sua vida para que você pudesse ser proporcional. Eu quero declarar em nome de Jesus, vocês serão proporcionais àquilo que Deus vai te dando. À medida que Deus aumentar o recurso no seu bolso, vai aumentar e esticar a sua devoção financeira, o seu prazer em cuidar. Você não precisa implorar por abundância, basta aplicar o princípio que o atrai. A semente nunca discute com a colheita, ela apenas aplica a lei e frutifica. Aplica a lei e frutifica. E é exatamente assim com o reino. Você planta obediência e colhe influência. Você planta sabedoria e colhe prosperidade. Você planta generosidade e colhe multiplicação. Tudo responde a uma lei. O problema é que muitos cristãos conhecem promessas, mas ignoram os princípios. Eu conheço, sei o que é fazer, mas eu ignoro o princípio. Então fica sem autoridade naquele lugar. Deus quer dar autoridade financeira para a sua igreja nesses dias, irmãos. Nós precisamos de autoridade financeira. O que é autoridade financeira? Não está gemendo, muito pelo contrário, está vivendo em sobra, para a gente poder socorrer o necessitado, o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, irmãos. É da vontade de Deus. Mas para isso acontecer, primeiro a gente tem que mudar a mente e o coração. Para quando esse recurso chegar, a gente já tem lá o coração livre para isso. Querem a colheita de Davi, mas não cultiva o coração de Davi. Eu quero ser próximo como Davi, eu quero... Não, para isso acontecer, você precisa ter o coração dele. E aqui entramos mais uma vez e falamos, irmãos, cresça em obedecer, até os demônios fazem. Embora essa palavra que eu disse aqui é pesada, mas está na Bíblia aqui, ó. Tiago, tu crês que há um Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem, mas não obedecem. Então nós vamos orar por uma obediência verdadeira e total aqui nessa manhã. Senhor Jesus, nós nos submetemos à sua palavra e declaramos, Pai, que queremos viver uma obediência integral. Nós não queremos viver um evangelho parcial. Nós não queremos viver uma obediência parcial. Nós queremos viver uma obediência integral. Corpo, alma e espírito. Com todo o coração, com toda a mente, com todo o pensamento, Senhor, nós queremos derramar tudo o que há em nós. Tudo o que há em mim, bendiz o teu santo nome. Nós queremos, Pai, viver a obediência, porque, Senhor, a adoração é obediência. Obediência é a mais alta forma de adoração. Nós queremos obedecer os seus mandamentos, porque dentro desses mandamentos nós estamos seguros. Queremos o lugar certo, a atitude certa, na hora certa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, não nos deixe tropeçar em pequenas desobediências. Porque pequenas desobediências nos levam a grandes quedas, mas pequenas obediências nos levam a grandes vitórias. E queremos declarar em nome de Jesus Cristo, tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. A minha receita, a minha saúde, Senhor, eu quero dar o meu tempo de vida, Senhor, meus anos de vigor, Pai, no seu altar, servindo as vidas, servindo as pessoas.
Trabalha em nós, Pai, para que a gente possa ser totais, para que a gente possa ser completos. Nós oramos, agradecemos, em o nome de Jesus. Amém.